engraçado porque depois dessa época, mais ou menos do Mangtronic, eu me envolvi muito com audiovisual, cinema, comecei a fazer direção de arte. E uma das coisas que eu comecei a trabalhar foi justamente no baile perfumado, né? Que era mais ou menos, na mesma época, começava a ter o reaquecimento da coisa do cinema aqui em Pernambuco. Em paralelo, tinha esse aquecimento também com o movimento de música e começava também tecnologia. Rolou uma triangulação muito interessante que foi se contaminando aos poucos, né? Uma coisa foi enveredando pela outra, né? E eu acho que o momento que acontece essa ligação entre tecnologia e cultura, efetivamente, e não é à toa, eu acho que é uma coisa meio óbvia, talvez não fosse óbvio para quem estivesse fazendo na hora, talvez. Mas o estouro mesmo foi com a web, né? A web. Surgiu a oportunidade em 95 de fundar o provedor Elógica e nisso houve essa união, essa fusão de toda a movimentação cultural que existia em Pernambuco e eu acho que foi juntar uma coisa com a outra, né, Mabuse? Eu acho que, aí já me metendo, certo? Eu acho que tem um ponto de contato de vocês com essa cena toda cultural que é um cidadão, um senhor chamado Marcelo Mezel, né? Marcelo, além de ter um dos filhos que tocava no Jorge Cabeleira, ele entendeu muito. Nessa época, ele tinha uma BBS que era Cidadão do Futuro. Tu chegou a... Ele montou a Sociedade Futuro, ele fundou a Sociedade Nordestina de Ecologia, então ele é muito voltado para esse movimento social, né? E com a internet ele montou a terceira onda, que foi o desenvolvimento de website, e permitiu que muitas pequenas empresas, ONGs, pudessem participar desse mundo virtual. E aí eu acho que tem uma coisa que era aquele livro que todo mundo lia, do Taz, né? Zona Autônoma Temporária. Eu acho que não é exatamente a mesma coisa, mas assim, tem uma espécie de entendimento de se gerar uma autonomia, né? Com essa ambiência que existe aqui em relação, só que não é temporário, é um outro entendimento, mas assim, todo mundo sonhava em fazer isso, né? O seu pequeno sonho de zona autônoma temporária, e eu acho que os movimentos, as festas, as pequenas, que hoje em dia chamam de startup, mas eram as pequenas empresas que surgiam e não existia todo esse vocabulário, essa nomenclatura, né, para dar essas iniciativas autônomas. Eram células que iam se alimentando ali, construindo. Você vê as pessoas à época e entende mais ou menos qual foi o caminho que todos foram fazendo, assim, não é um negócio difícil de você, né, rastrear, entender por que está ali naquele momento, né? Mas em grande medida você tinha dois lados dessa relação com a tecnologia. Você tinha um monte de oportunidade que se abria, do tipo você olhar e dizer, opa, peraí, eu posso fazer um site que, como eu tenho pouco recurso para fazer, a mídia dá pouca possibilidade, ele pode ser tão bom quanto o site da Wired, por exemplo, que era Hotwired na época. Porque as limitações tecnológicas nivelavam todo mundo. A gente nunca ia fazer um fanzine ou uma revista aqui com a qualidade gráfica da Wired. Seria impossível. Aí tem esse acesso que era bem da prática e de aprender a fazer uma coisa nova mesmo, mas tinha um outro lado simbólico, de que isso aí podia ser poucas pessoas que estavam envolvidas, mas todo mundo. Nivelado, né? Nivelado, mundo livre, nação zumbi, todo mundo tinha um fetiche por essa nova tecnologia, né? E era muito fetiche mesmo, assim, no nível de, pensando nos adereços. Fred fazia aqueles colares, né? Aquela coisa neo-hippie, né? Os colares de placa de computador e tal. Já Chico fazia com os plugs e cada um que ia a sua maneira tentando incorporar um pouco a história, né? Que inclusive tem uma fala, é muito legal você ter falado isso, porque tem uma fala de Silvio mesmo, tem em alguma entrevista dele, alguma revista, que ele disse que o César, e aí por extensão o Porto Digital, tudo, é um spin-off do Mangue Beat.
porque eles olhavam o que um monte de moleque estava fazendo com a indústria pesada, que nem a indústria fonográfica. Antes do Mangue Beat, assim, a gente pode dizer mesmo que o Brasil, em termos de indústria fonográfica, parava em Salvador, né? Sim. Não era nem parava na Bahia, parava em Salvador mesmo, assim. Então, conseguiu-se fazer na guerrilha uma mudança de indústria pesada dessa. Aí, aqueles professores de informática chegaram à conclusão, segundo Silvio, que, então dá para fazer isso com a indústria que não é a indústria de software, né? Só concluindo uma coisa do Mangue Beat. Uma das coisas que aconteceu é que a gente achava que, é digital, então isso é muito melhor do que papel, isso vai durar a vida inteira, né? É óbvio, né? E aí a real é que a primeira versão do Mangue Beat não existe mais. Em 24 anos não é muito tempo para você perder completamente um registro, né? Aí no caso do Mangue Beat teve isso, e se a gente tivesse o Mangue Beat, os arquivos, para vocês terem uma ideia, um dia desse, Cláudio Marinho encontrou um disquete de 1,44, né, 3,5 polegadas, escrito em pré-o Mangue Beat, né? E a gente ficou, primeiro, onde é que a gente encontra um drive, né? Aí eu falando que eu sou o maníaco do registro, né? Então obviamente eu tenho um drive USB. Eu tenho um drive USB. Mas a mídia está estragada. Ah, que dó. Não tem acesso. Não teve como matar a curiosidade. Mas aí o que é louco é que mesmo que a gente tivesse esses arquivos, a gente não ia ver. E Gisele fala muito sobre isso, Lucas Bambosa e tudo. A gente não ia ver o que era o arquivo, porque a forma de leitura dos browsers hoje já é diferente daquilo ali. Foi feito em HTML 1.0, a gente já está... Não sei nem como decodificar da maneira você não veria a mesma original. coisa. Não veria a mesma coisa, não tem a mínima chance. Aí a gente se lançou, achando pouco isso, se lançou na loucura que foi o Manguetronic, né? O Manguetronic, ele começou em 96, né? E era um servidor um servidor que era privado, era uma empresa privada, mas que tinha um limite que era de uso gratuito, que era da Real Media. A gente não contava com um pequeno detalhe, teve um hiato de 1 ano em que não aconteceu nada com o Manguetronic, né? Porque era uma época que no Brasil, você não tinha computadores que tivessem kit de áudio, né? Você comprava por fora um kit multimídia, instalava no computador. Então a gente fez um programa de rádio na internet que ninguém podia ouvir, né? A real era essa. Tanto é que ele era ouvido em 96 em Portugal. Aí tem umas conexões que a gente acabou fazendo com a galera de Portugal por causa disso. Eu só consigo achar que tem uma relação com uma visão pragmática de que se não dá dinheiro imediatamente, não vale a pena investir. Enquanto a gente estava na visão de laboratório, de experimentação, ateliê, coletivo, tudo junto, misturado, né? Aí achando um pouco essa dificuldade toda, era reunião de pauta e tudo era feito à distância, né? Eu lá em São Paulo. Conseguir as músicas e não sei o que, gravar Mas era parte da graça, era essa, né? Era grande parte. No final das contas, a gente estava botando na prática um monte de conceito de trabalho telemático, sei lá o quê, que alguns anos depois é que se começa a falar teoricamente sobre isso, né? A gente estava na prática. E eu confesso que eu ouvi, mas eu não falei com o Renato sobre. Tu sabe do feedback do nosso novo Manguetronic? Pois é, tem um novo Manguetronic. Não sei, porque o Manguetronic, além de tudo, ele era inicialmente... Era uma coisa absurda. Além de ter a dificuldade de não ter a placa de som nos computadores, ele era quase um hipertexto do áudio, porque você podia escolher formas diferentes de ouvir. Era um negócio tão complicado, era absurdamente complicado. Durou um programa essa complicação toda. A partir do momento que Duda entrou, já era... E era engraçado, porque era praticamente um podcast. Né? Um podcast. Que é
Elógica teve vários serviços de áudio também em algum momento. Aí você lembra disso? A gente fez tivemos várias primeiras vezes, né? Então, o primeiro Réveillon transmitido pela internet, não existia transmissão de vídeo na época. Então, nós tirávamos fotos, digitalizávamos as fotos e mandávamos por FTP, e isso ia para uma homepage, tá certo? Então, foi a primeira transmissão de FTP. Fizemos a primeira transmissão de resultado de vestibular, acho que do Brasil todo. Nisso a gente virou à noite, tá certo? O resultado chegou à meia-noite e antes de haver a publicação impressa, nós publicamos na internet. E isso houve um pico enorme de audiência. Na época a Terceira Onda teve uma transmissão do Carnaval também. Também fizemos a transmissão do Carnaval em parceria com a Terceira Onda. A transmissão de Carnaval na época não existia transmissão de vídeo. Tá? Então o que a gente faria era uma sequência de fotos dos eventos, do que estava acontecendo. Enviávamos isso, tínhamos um computador conectado à internet, fazíamos a transferência dos arquivos, as fotos, via FTP e com o web designer, um webmaster, a gente rapidamente colocava aquelas fotos em uma página em HTML. Então essa é como aconteciam as primeiras transmissões, não existia vídeo na época. Isso é 90 e... Isso 96, 97, né? 97, nossa. Uma coisa interessante, Mabu, você deve se lembrar, é que a internet tinha como característica, era uma tecnologia que não tinha dono, completamente descentralizada. Então isso permitiu, principalmente no lado cultural, que as várias ideias que aconteciam naquela época pudessem ser trazidas para a internet sem nenhum tipo de censura, sem nenhum tipo de avaliação. Então, eu acho que foi o caso que aconteceu com você e vários outros grupos culturais que entraram em seguida. O teu caso foi, eu acho que um caso bem pioneiro naquela época, né? Esse negócio da propriedade intelectual tem uma coisa bem legal e aí tem um link até depois com o Recombo, né? Você tinha aquela coisa do pessoal que era fã e que fazia site, né? Aí Chico Science, Nação Zumbi, tinha zilhões assim, e alguns muito sofisticados. Alguns, eu lembro que tem um menino, Eduardo, Duda Boy, que ele trabalhou no César, fez doutorado aqui, tudo, e hoje em dia mora lá na Austrália. Mas assim, ele era um dos moleques que ficava fazendo, e era com conta na Elógica, tudo, o site do Mangue Beats, sei lá o que, uma coisa alta complexidade, ainda estudante na graduação. E em determinado momento eu conheci um rapaz, conheci por, estava num show do Nação em São Paulo, no Sesc Pompeia. Aí o cara chegou, opa, tudo bem, troquei, Mabuse, eu troquei e-mail contigo, diga aí, eu fiz um site do Nação, sei lá o quê, meu nome é Caio Mariano. Tu conhece Caio, não? Caio é o seguinte, depois ele entrou para o Recombo. O Recombo foi um grande coletivo que começou só como música, mas a gente... e é justamente nesse momento que em 99, nesse 99 eu vi esse show, conheci Caio, e ele já tinha parado de fazer o site, porque estava terminando a graduação em Direito. Que coisa maluca, né? A maluquice não termina aí, a maluquice é muito maior. Aí o que acontece? Eu volto para cá e o tipo de apoio que a gente, em determinado momento, teve com a Elógica, a gente começa a ter nos anos 2000 com o César. E em determinado momento do Recombo, que era uma coisa meio banda, mas ninguém gostava de ensaiar, relação muito próxima do Bom Tom Rádio nesse sentido, e todo mundo sabia que, música eletrônica você pode trocar arquivos agora, né? Aí a gente botava os arquivos abertos das músicas na internet e disponibilizava, num espírito também de conteúdo aberto, que nem a gente estava falando. E Caio, lá de São Paulo, conseguia contribuir, né? Nisso, daí para o Recombo virar um coletivo de outras mídias, além de outras atividades, além da música, foi um passo. Em determinado momento virou um projeto, multimídia, coletivo de arte, multimídia. Aí, onde é que a loucura de Caio mistura e fica interessantíssimo aí. Caio se especializou na graduação em Direito Autoral, né?
E a gente, foi o TCC dele, Direito Autoral em Mídias Digitais, tudo. E a gente, com o Recombo, começou a ter um problema, que é o seguinte, pô, a gente distribui essas mídias, mas a gente quer ter alguma garantia de que a mídia vai continuar aberta, não é? Sim. Aí, pô, a gente tem que fazer uma licença, né? Aí, o grupo, o Recombo funcionava muito por e-mail, e aí o grupo todo resolveu fazer uma licença de uso completo Recombo, né? Que era Lucre. E que era o oposto do lucro, porque inclusive tinha lá uma das cláusulas lá do negócio, é que se você quisesse baixar todas as músicas, gravar um CD e vender, o dinheiro é todo seu, não precisa dar absolutamente nada pra gente. A única coisa que tinha é o componente viral, tipo, o que você fizesse tinha, usando algum elemento, estava automaticamente na licença. Aí no final das contas virou um dos grandes projetos do Recombo, essa licença. De um jeito que quando Gilberto Gil lançou aqui com... como é o nome dele? Agora eu esqueci. Da FGV, eles lançaram o Creative Commons no Brasil. A ideia original era que eles pediram permissão para nomear o Creative Commons no Brasil como Recombo. Uau, não sabia disso, olha só. Aí deu uma confusão danada com o Creative Commons gringo, porque ninguém tinha usado o nome de nenhum grupo. Confusão danada, acabou mudando. Mas... para falar sobre esse pioneirismo todo. Aí o lado mais engraçado disso tudo é que hoje Caio efetivamente é um dos nomes de direito de propriedade intelectual em mídia digital, um dos maiores que tem no Brasil. Os clientes dele eu acho muito engraçado, inclusive, pensar. Os clientes dele são tipo Jorge Ben. Gente, Jorge Ben. Ângela Rorô, sabe? E eu acho que esse espírito de guerrilha que tinha no movimento Mangue, que tinha com o pessoal do cinema, assim, era uma coisa contagiosa. Não estou dizendo que veio de lá, mas surgiu também com o pessoal de tecnologia. O que você fazia à época também era muito isso, né? Ninguém ganhava dinheiro para fazer Manguetronic, tu fazia do UOL, o Renato gravava, não sei o quê, a gente ia na rádio, eu dava o upload, era uma coisa totalmente de guerrilha, não existia uma estrutura, ninguém bancando, uma facilidade, né? E eu acho que, de certa forma, isso contaminou muito. Essa coisa que era assim que se fazia cinema, era assim que se fazia música, era assim que se faziam as festas. Era um modus operandi que eu acho que quebrou um pouco dessa hegemonia aí, desse lugar de onde as coisas legais acontecem, né? Seja nessa instância de cultura e artes ou de tecnologia que cada vez mais se aproximam e fomenta uma produção, né, que está em curso, né? A gente está aqui, vamos dizer, a gente está no Porto Mídia, né? A gente tem um Base Light, né? Está finalizando o filme com a qualidade que antes jamais ninguém sonhava. Então, assim, é uma coisa que não é muito ordenada, mas que se interalimenta e que faz algumas coisas acontecerem, né? Eu acho que essa coisa desse espírito, vamos dizer, de criação livre e desprovido de, vamos dizer, um foco muito em escalar. Eu acho que isso ainda existe, eu acho que isso resiste. Tem trabalhos que eu citaria que eu acho muito bons, assim. Tem aqueles meninos, o João Trottenberg, o Felipe Cagliari, que o Bate Beat, que tem uma coisa assim que é muito bacana, que é justamente essa parte de desenvolvimento de software e de hardware para gerar interação com música, que eu acho que é muito feliz nessa coisa mesmo de ser uma iniciativa que obviamente tem desdobramentos comerciais, pode vir a ter, mas que como semente, como ideia principal, guarda muito, acho que esse espírito mesmo de guerrilha do fazer, com muita criatividade, com muita raça, muita competência, porque eles são bem talentosos. Eu acho que você consegue ainda assim achar. E eu acho que tudo rola ao mesmo tempo, na verdade. Não é que parou de ter, é que tem em paralelo uma galera que acredita nesse formato, mas da startup, da fórmula, do design thinking totalmente aplicado ao negócio. Eu acho que são coisas que correm em paralelo e eu acho que, felizmente, tem exemplos bem-sucedidos em ambas as praias, assim. Não acho que é uma coisa totalmente infeliz, nem estou dizendo que não vale a pena você investir numa mentoria ou ter uma organização. Às vezes é isso que falta.
Mas assim, haver sempre uma história criativa, uma coisa de inovação como um negócio, eu não acho que seja por aí. Eu acho que não é o primeiro pense, né? Para você poder ter uma coisa que seja verdadeiramente inovadora, eu acho que tem que ter uma liberdade, um certo desprendimento dessa ideia de, vou fazer dinheiro, assim. Você tem que ter a liberdade de ser contra. Porque se você vai impõe que esse tem que ser o método, geralmente você vai para o fracasso. Então, do lado de tecnologia, o que é que você precisa ter? Você precisa que a sociedade, que o ambiente acadêmico forneça as condições, um ambiente, mas não diga o que você deve fazer. Aí você vai dar espaço para a criatividade afloreça. Eu imagino que seja a mesma coisa no lado cultural. Porque aquilo que a gente estava falando agora do Mangue Beat, né? Você começou de uma maneira totalmente anárquica, foi um movimento cultural que surgiu naturalmente, mas começou a se encaixar no que se considerava como um padrão. A gente falou da praieira na novela, não é? Vai chegar um ponto que vai haver um outro movimento cultural que vai contra essa conformidade que começou a surgir. Então surgirá um novo movimento cultural que vai modificar aquilo que a gente convivia. Acontece a mesma coisa com tecnologia. Hoje se fala muito do movimento Uber. O que é que o Uber faz? Qual é o negócio Uber? É você quebrar os negócios tradicionais. É onde vai surgir as grandes revoluções na área de tecnologia. Mas se o Estado, por exemplo, se o Porto Digital chegar e disser esse é o caminho de tecnologia, a probabilidade do fracasso é maior. Mas se o Porto Digital fornecer um ambiente para que a criatividade local possa ter ideias diferentes e testar e ver se tem uma aceitação no mercado ou não, eu acho que vai quase que em paralelo com o movimento cultural. Deixe o movimento cultural ver se aquilo que está sendo feito tem uma reverberação com a sociedade ou não. Precisa instrumentalizar, né? Dar o subsídio, as ferramentas, o background para poder a coisa acontecer, né? Lá existe a gambiarra, mas é tudo mais em slow motion, né? Eu entendi isso agora e me fez pensar sobre como as soluções, né? Essa pressão pela solução. A gambiarra surge de uma pressão pela solução, mas a gente vai ter um limite para isso, né? Que está chegando muito perto dele, eu acredito, né? O 24/7 aí bombando, que é essa coisa que você tem que estar sempre produzindo 24 horas por dia, 7 dias na semana. Eu acho que toda essa coisa do super fazer, de você fazer tudo o tempo todo, e tarará, acaba bloqueando o espaço que a mente tem que ter para fazer a guerrilha, para pensar diferente, para ter a liberdade de entender o mundo de outra forma, para poder ver como o outro, né? É muito complicado. Eu acho que é o grande desafio aí também, tem uma questão da velocidade imposta pela tecnologia, como as coisas começam, a criatividade, a cultura, a própria tecnologia começa a operar em relação às facilidades e aos bloqueios que essa velocidade de resposta exige, né, que aqui a gente tenha. Eu tenho só um desafio para fazer aqui para a gente. Tá? Eu acredito que 95, aquela época, foi uma época que fez com que a gente, no Brasil, em especial em Pernambuco, pudéssemos encurtar a distância que existia de tecnologia e cultura com o resto do mundo. Nós fizemos uma revolução, nós fizemos coisas que o mundo ainda estava começando a fazer. Hoje em dia essa tecnologia está disponível para o mundo inteiro. E eu ainda percebo com uma certa tristeza, e eu me pergunto, onde é que as novas revoluções, onde o novo pioneirismo nosso vai surgir nessa tecnologia que está disponível para todo mundo? Você deu vários exemplos, mas você mencionou o que está acontecendo na Europa, na Alemanha, etc. Mas e aqui no Brasil? O que é que está faltando para a gente voltar a ter aquele espírito revolucionário, tanto em tecnologia quanto na área cultural? Mas juntando as duas coisas, eu vou reforçar um nome citado por Duda, que é o BAT-Beat. E em que é que eu acho que o BAT-Beat é fantástico, revolucionário, adequado? Que é colocando o corpo dentro desse processo de interação mesmo com a tecnologia. Que eu acho que assim, a limitação cada vez maior de, tipo, é engraçado, tem um poder computacional hoje no bolso, mas o uso dele é absurdamente limitante, né? Você tem basicamente o polegar aqui, polegar opositor,
Uma coisa meio, eu espero pelo menos ele não perde o polegar opositor, né? E uma expectativa de imersão numa experiência minúscula daquela, quando você tem o corpo todo para utilizar aquele recurso. Eu apostaria muito nisso hoje em dia. Eles fazem, a experiência deles é muito interessante, porque é essa coisa de tornar o corpo como um instrumento de acesso inteiro à movimentação, né, a som, a imagem, a tudo. E fazendo isso com Arduino. Começaram de uma maneira muito básica, muito simples e muito feliz. E, por exemplo, qual é o link deles com novas tecnologias que a gente poderia estar olhando com mais carinho? Internet das coisas. Isso. Só que qual é o problema que eu acho que isso não decola no imaginário das pessoas aqui? O padrão de desenvolvimento de startup, entendeu? Quem está pensando em fazer a internet das coisas acaba caindo em fazer o que todo mundo está fazendo. Até esses hackathons mesmo, né, que se pretende. Faz o hackathon, que na verdade é uma ideia, vamos dizer, muito de geração colaborativa, libertária, mas que depois tem que se enquadrar dentro de um processo de produção. Mas eu não consigo ver qual é alguma coisa que vai ter separando os dois, né? Eu acho que, na verdade, começa por aí. Tem um negócio que eu tenho maior vontade de voltar a fazer, de fazer tudo, que é pegar alguma técnica que tenha, tipo, 2000 anos e que ninguém mudou nada desde então, sabe? Tipo, xilogravura, uma coisa dessa, assim, e ficar fazendo, porque essa ansiedade pela novidade, pelo novo... Isso é uma coisa muito cansativa, cara. A tecnologia é um instrumento e um meio, não é? Isso vai permitir que você tenha uma diversidade maior de investir a tua capacidade artística, cultural para divulgar. Por exemplo, o conceito de selfie. É o egoísmo em evidência total. Mas o ser humano nunca deixou de ser egoísta, certo? A tecnologia apenas evidenciou de uma maneira mais explícita esse lado egotista das pessoas. O que você deu de exemplo me trouxe à mente o Starbucks, certo? Starbucks é o quê? É um café refeito, mas não deixa de ser café. Tá? Então você pode voltar para alguma coisa de 200, 300 anos, refazer aquilo, mas não deixa de ser uma xilogravura. Tá? Então eu acho que a tecnologia vai permitir com que a gente expresse de uma maneira mais intensa o nosso lado artístico, mas não vai ofuscar e não vai dificultar, pelo contrário, vai facilitar com que isso possa chegar às grandes massas. Eu acho que talvez a gente chegue num ponto de conseguir um pouco, porque na verdade para fazer um estilo, se você partir do princípio que tecnologia técnica, uma goiva, como você vai na madeira, é uma tecnologia, né? O fazer, todo e qualquer fazer nesse sentido dos artífices é uma tecnologia. Mas assim, o que eu acho que vai mudar um pouco é esse entendimento, que precisa mudar é o entendimento da velocidade e da troca da tecnologia. E isso é uma relação que realmente eu não sei dizer ainda como se estabelece, porque é justamente isso. O que é que vai trazer de novo, que vai mudar a maneira de fazer as coisas, que vai mudar o input, o output, o que você produz, o que você sente. Essa coisa pelo recurso, pela maneira como fazer, tá um pouco deixando de lado as pessoas pensarem o que fazer. O que é aquilo que eu estou fazendo quer dizer? E aí eu acho que talvez esse equilíbrio, eu realmente não sei como vem. Eu acho que parte de uma conscientização de cada um. Mas eu acho que assim, alguma hora esse processo ele é viciante e ele é desgastante. Cansa, como disse Mabuse. Eu acho que a gente precisa encontrar esse equilíbrio, né? Dessa renovação tecnológica, mas com a manutenção do input, do conhecimento, da alimentação e da reflexão, da coisa do crítico, né? Se você só gera, você só faz num modo contínuo, você não está gerando... Tudo em excesso, né? Tudo em excesso não é saudável. Eu não sei, eu realmente não sei o que é que há mais. Eu acho que, como o Mabuse falou, tá tão já junto e tão ligado que talvez se separar um pouco, será? Eu acho que tecnologia não é só meio, sabe? Porque tem um nível da tecnologia que ela meio que programa você, sabe?
principalmente com essa velocidade absurda, assim. Essas fotos de, tipo, pegar um exemplo de foto, né? Se você é um fotógrafo profissional, aí a galera pode concordar comigo, você sabe muito bem, dependendo do resultado da foto, você pode ter o olho de bater e dizer, ó, esse cara usou, vamos pegar o mais básico, esse cara usou uma câmera digital, esse aqui usou uma analógica. Ou, assim, a coisa entra no nível de loucura da Lomo, né? Que a Lomo programa o fato de você usar uma câmera que é tão limitada em uma série de recursos, que tem os defeitos de vazamento de luz, tudo, que cria uma linguagem que hoje em dia virou filtro para o Instagram, né? Virou filtro do Instagram, é verdade. Então, assim, é o nível em que você é programado pelas tecnologias. Aí talvez o grande negócio da atualidade também seja como é que você está o tempo todo hackeando essas tecnologias, né?